agradeço imensamente o convite, é um orgulho para mim estar do lado de pessoas que, embora não sejam da minha geração, eu compartilho do mesmo olhar sobre a realidade, e acho que é justamente essas palavras que o professor encerrou a sua intervenção, a angústia, né? Que cabe nesse momento. O que eu vou propor como abordagem aqui é fazer algumas considerações sobre esse processo que, nesse primeiro olhar, parece ser angustiante, e é angustiante, porque é algo que está sendo desconstruído, e, ao mesmo tempo, nessa desconstrução, as possibilidades de intervenção na realidade ainda estão embaralhadas, ou seja, falta compreensão, parece faltar a compreensão sobre o que está por trás desse processo todo, e parte do que temos nessa desconstrução desse processo de transformação da vida brasileira, ele não inicia exatamente nesse período, é isso que eu estou propondo. Ele não inicia esse período, e nós temos que buscar dentro daquilo, de associar um pouco da academia e um pouco daquilo que a gente enxerga na realidade, uma categoria de análise para a gente sistematizar e tentar organizar o que nós estamos assistindo. Bom, o que eu proponho como análise é um termo cunhado chamado financiarização. Tá? Financiarização seria um processo, tá? Esse vai ser o fio condutor da minha fala, e, na verdade, a leitura que eu faço é que, sim, estamos num momento histórico, e esse momento histórico precisa ser compreendido. Às vezes a gente não tem a onisciência em que ponto da narrativa histórica nós estamos. E eu acho que talvez esse termo, a financiarização, possa nos dar um pouco de luzes em relação a isso. Tá? Bom, como é que a gente pode caracterizar bem simplesmente assim, esse termo? Porque eu não vou me deter tanto no seu conceito em si, mas entender na extensão dele na nossa vida cotidiana e como ele tem se apresentado, especialmente na realidade que eu tenho para compartilhar, que é na minha atuação como dirigente sindical, como auditor, como doutorando em políticas públicas. Bom, esse conceito, ele basicamente seria um papel crescente dos motivos financeiros, essa definição acadêmica, né? Dos motivos financeiros, mercados financeiros, atores financeiros, uma hipertrofia do sistema financeiro na economia. Ele é cunhado, a referência internacional é o Epstein, né? É um economista americano, e tem uma frase bem popular que eu acho que simboliza bem o que é a ideia que está por trás. Veja, essa frase foi cunhada em 1975, quando foi se compreender como é que se deu o processo de financiarização daquela economia. E a frase é o seguinte: temos que democratizar as finanças para levar as vantagens dos clientes de Wall Street para os consumidores de Walmart. Veja, então é a ideia de que essa hipertrofia do sistema financeiro possa gerar algum tipo de benefício. Evidentemente, ela decorre de uma transição da arquitetura financeira mundial, o fim do padrão Bretton Woods, o fluxo de capital, e ela vai ganhando extensões. E eu acho que o ponto que nós estamos aqui no Brasil é de entender qual é a extensão desse processo na nossa realidade, até para que a gente possa intervir nessa construção que está aí no porvir. Bom, em 1975, então tem um artigo que é da Greta Krippner, se eu não me engano, depois eu confirmo exatamente o autor, mas é a autora no caso, né? Mas ela, em 82, ainda quando entra o Reagan nos Estados Unidos, né, o que acontece? Há uma política de austeridade, existiam empresas que estavam ainda com seus balanços referenciados em inflação, ou seja, estavam subvalorizadas, e um grupo
de financeiros, começam a se dar conta que eles podem emitir papéis, né, sem ter valor nenhum, né, emitir papéis, recolher recursos da economia real e comprar as ações dessas empresas. Ou seja, vai se infiltrando, né, ali começa a financiarização a se infiltrar dentro do capital produtivo. De tal sorte que as empresas, à época, tinham pavor desses grupos financeiros. Eles pagavam para que eles não comprassem as ações dessas empresas. Por quê? Porque o passo seguinte, após deter o capital delas, era vendê-las, era destruir, era simplesmente desmembrar para vender e ter um ganho de curto prazo. Né? Se deixava de investir em pesquisa, em tecnologia, né? E começava o processo de desindustrialização que o professor Marquiso falou. Pois bem, tem um outro autor que dá uma outra abordagem mais, historicamente, mais ampla, que eu até fiz questão de trazer o livro, Leituras Subversivas, né? Então, é o David Graeber, tá? Que é um antropólogo americano. Ele teve, alguns já devem conhecer, ele teve no Occupy Wall Street e tal. E ele vai tratar dessa questão do crédito, dessa grande expansão do crédito. Isso não é um fato novo na história da humanidade, né? Muitos aqui devem conhecer a Pedra Roseta, que está lá no Museu Britânico, que é uma pedra que traduz, né, dos hieróglifos egípcios para o latim, né? E aquela pedra que está lá é um perdão da dívida de um faraó, tá? Ou seja, é um perdão porque aquela sociedade havia tido um grau de expansão de crédito que não permitia mais que as pessoas pagassem as suas dívidas, né? E aqui é interessante porque a própria dívida, ela nasce, ela tem uma função social, é algo tão antigo quanto a escrita, por exemplo, e ela nasce de sociedades que convivem, né? Eu empresto porque eu conheço o Benedito, eu troco minhas galinhas para ele consertar meu muro porque a gente convive, então há uma relação de confiança e crédito. Mas a dívida, ela, em alguma medida, portanto, pressupõe sociedades que convivem. Sociedades que não convivem usam o dinheiro, porque são trocas instantâneas, né? Pois bem, o que o Graeber vai trabalhar aqui nesse livro dele é quando é que a dívida começa a virar esse field, deixa de ser algo virtuoso, que permite estabelecer trocas que não ocorreriam se fossem instantâneas, para ser uma prisão, né? Ou seja, a dívida também foi instrumento de aprisionamento, né, através da peonagem, que é um sistema pré-escravidão, onde o sujeito fica preso numa dívida que não vai pagar, daqui a pouco os filhos dele já passam a ter que trabalhar para ele, daqui a pouco o trabalho dos filhos já não é mais suficiente, portanto, passa-se a vender os filhos, né? Então, eu trago esse processo para entender que isso não é efetivamente novo na história da humanidade, se dá modernamente a partir de Bretton Woods, no caso americano, traz essa mesma problemática que nós estamos vendo hoje, né? E aqui no Brasil, quem trabalha esse conceito é a professora Lena Lavinas, da UFRJ, e a professora Denise Gentil. E ela vai dizer, no artigo que a financiarização da política social, no caso brasileiro, ela vai posicionar como é que começa essa história aqui, tá? Eu não vou entrar na discussão do mérito do governo à época, eu só vou passar a descrição do ambiente que foi criado. Pois nós tínhamos um modelo de desenvolvimento basicamente voltado à questão, uma visão estruturalista, aquela ideia de começar a substituir importações, investir em ciência e tecnologia e aos poucos ir criando um modelo de desenvolvimento. Em um dado curso da história, né, mais especificamente a partir de 2003, por diversas razões, se abandona esse processo e passa-se a utilizar um modelo chamado desenvolvimentismo social, que seria a ideia de que poderia se pular essa etapa da estruturação da indústria, né, como um setor dinâmico, por dois motivos em especial. Primeiro, o preço de commodities internacionais tem uma sobrevalorização,
E os bens de consumos industriais começam a cair de preço, em virtude da entrada da China no mercado. Então, é possível obter uma reserva de câmbio suficiente para produzir um padrão de consumo. E este padrão de consumo, esse crédito, essa capacidade de poder de compra, também vai influenciar na formação das políticas sociais. Mais notadamente nos créditos consignados. Então se faz política social, mas em contrapartida se garante um fluxo financeiro, né, um fluxo econômico para o sistema financeiro. E aí que esse processo vai infiltrando na lógica da nossa realidade, para além dos espectros políticos, né? Ou seja, ela é uma ideia-força de que a financiarização é o caminho para viabilizar e vai ganhando extensões. Tá? Pois bem, então a ideia principal é que, veja, o crédito consignado, ele já é uma ideia de securitização. E o que vem a ser securitização, para a gente se familiarizar com esses termos, né? Nada mais é do que uma operação que antecipa fluxos econômicos futuros. Né? Uma das extensões que eu acho importante para caracterizar é a própria mudança na contabilidade que nós temos no país. Todos nós aqui, acho que pelo aspecto geracional, aprendemos que ativos são bens e direitos das empresas, da entidade, correto? Acho que todos têm essa memória, né? Pois bem, hoje nos cursos de contabilidade e já nas contabilidades públicas, não é esse mais o conceito. Nós estamos dizendo que hoje ativos são recursos, vejam um detalhe, recursos controlados pela entidade em decorrência de eventos passados, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. Portanto, o que significa isso na prática? Que esta cadeira ela não vale mais pelo valor que eu comprei, que eu gastei para adquirir. Ela só vai ter valor se ela for gerar algum fluxo econômico futuro. Os ativos estão sendo avaliados por esse critério. Ou seja, o valor que eu gastei pode ser que eu nem consiga contabilizar no meu balanço. Eu só vou contabilizar algo que contribua para o fluxo econômico. Só vai ter capacidade de valorizar, né, economicamente algo que eu traga do futuro. E aí eu cito um segundo livro, que eu acho que é uma literatura subversiva interessante também, que é o livro do Yanis Varoufakis, né, que é Varoufakis, que é aquele economista carequinha da Grécia. Né? E ele tem um livro que é fantástico, que é Conversando sobre Economia com a Minha Filha. E ele justamente nos traz essa compreensão do que significa criar valor hoje. Que é a ideia de trazer dinheiro do futuro. Todos nós temos uma ideia de que o valor ele tem que ter uma correspondência em algum lastro. Isso decorre muito da nossa compreensão pré-Bretton Woods, ou até mesmo Bretton Woods ainda, né? A questão do dólar. E hoje não é mais assim. E aí qual é a questão que eu trago para reflexão aqui? É que a gente eu vou citar as palavras dele, tá? Então, nas sociedades de mercados envolvidas, o banqueiro não obtém valor existente, dinheiro, de uns para passar para outros. Ele obtém do futuro, para que seja possível dispor dele no presente. Por quê? Porque o valor de troca que existe não é suficiente para que se ative a sociedade de mercado, que exige investimentos muito superiores às poupanças existentes. Só aí, essa última frase, investimentos muito superiores à poupança, nos remete a ter que repensar toda a teoria macroeconômica, os modelos macroeconômicos que nós tínhamos. Porque nós temos a identidade entre investimento e poupança. Em tese, eu só invisto aquilo que eu poupo. Mas o que o Varoufakis está nos dizendo aqui é que não. Nós estamos falando de uma sociedade que investe muito mais do que aquilo que consegue poupar. Então, isto é um fator para a gente repensar. É claro que nós estamos, do ponto de vista global, nós estamos num capitalismo periférico, ou dependente, para utilizar o termo aqui do Florestan Fernandes. Então, tem outros aspectos que devem ser considerados aqui. Bom, no caso brasileiro, quais são as extensões que eu trago para a gente fazer uma reflexão
e aí eu já vou me encaminhando para os meus 5 minutos finais, sobre a extensão da financiarização. E aí eu queria trazer o sistema da dívida, que aqui foi abordado, que é essa... Eu não vou me esgotar tanto nele, porque ele já é mais conhecido, mas a ideia de um mecanismo que suga os valores reais da economia, né, garantindo um fluxo econômico para um setor rentista que não produz um parafuso. Isso se dá basicamente, a expressão mais acabada são as famosas operações compromissadas do Banco Central, que a gente vai abordar, ou seja, o Estado brasileiro ele compra a sobra de caixa, tudo aquilo que os bancos não conseguiram emprestar para a gente a 300% ao ano, garante uma remuneração através de um título e joga esse título na dívida pública para a gente pagar. Então nós estamos falando de um país que todo mundo paga empréstimo para banco, mesmo que não tenha ido lá no banco tomar. Tá? Há um segundo elemento, que é um PL que já está no Congresso sendo analisado, que é a securitização. É o mesmo raciocínio do crédito consignado que inicia essa fase de financiarização. É a ideia de antecipar recursos futuros, que ainda não aconteceram, só que para o ente público. Então, ou seja, toda aquela dívida ativa que o Estado... Temos a questão da capitalização da Previdência, mais recentemente estava no projeto original da PL 06, saiu em parte, porque na Previdência Complementar, que hoje é reservada aos servidores públicos e só pode ser feita por entidades de previdências públicas de caráter fechado, agora passa a ser ampliado. O grande filé da poupança das famílias está dentro da PEC, poderão empresas seguradoras, né, abertas, né, oferecerem esse serviço e disputar, portanto, esse fluxo. Só lembrando que a Previdência Complementar é um pouco diferente da Previdência Complementar Privada, né, ela tem o patrocínio do Estado, ele acompanha o aporte que o servidor faz para fazer uma reserva maior. Só do Estado. Não só do Estado. Não só do Estado. Pode ser privado. Pode ser privado. Agora pode ser privado. Não, já é. Desde a sua concepção em 1977. Sim, não, mas essa que nós temos hoje, ela só pode ser administrada por entidade fechada e pública. Tá? Ela não é... Você está falando da... Previdência complementar do funcionário público. Do funcionário público. Tá, então, dessa específico. Tá? Específico. Essa está sendo aberta agora para o setor privado. Tá? Mas há também, por exemplo, na educação, há um tema recentíssimo, que é a questão da disputa da base curricular, de ensino médio e ensino fundamental, a ideia de padronizar essa base curricular para que grandes fundos de investimentos educacionais, e a esposa do Paulo Guedes é uma das integrantes ou líderes desses fundos, né, na ideia de mercantilizar o ensino médio. Né? Então tem o Lehman Group, acho que é um dos grupos financeiros que apoia uma série de instituições e disputam o que vem a ser a educação, o que é padronizável, para viabilizar a ideia de dar um cheque para o cidadão, o Estado comprar esse cheque, ou se o Estado não conseguir comprar, subsidiar um financiamento para que esse cidadão compre esse cheque e possa ter acesso à educação. Então é nesse sentido que, para já encerrar minha fala aqui, nós temos que pensar como intervir nesta realidade. E no meu fechamento eu coloco o seguinte: as grandes decisões desse país não estão sendo tomadas naquelas esferas que têm o controle social e o escrutínio popular. Né? Elas estão sendo tomadas em estruturas herméticas da tecnocracia e sem qualquer indicador para garantir inclusão social. Nós passamos por todas essas transições, vamos estender um pouquinho, tá, Benedito? Um minutinho que eu tenho direito ali. Então, assim, nós passamos pelas transições do regime escravocrata, o professor Cláudio coloca muito bem isso, naturalizando as diferenças do período anterior como se fossem diferenças de uma sociedade que compete. Né?
sem que a população negra tenha acesso aos chamados white collars, né? É só os blue collars, né? Só o chão de fábrica. Estamos nesse estágio até hoje. E eu arrisco dizer que esse processo de financiarização caracteriza uma etapa, uma nova etapa, uma etapa muito importante, de uma magnitude muito grande, e talvez nos falte a compreensão do tamanho que isso tem. E quando a gente começa a enxergar como vai se penetrando na realidade, a gente vai entendendo, não, mas espera aí, tem alguma coisa maior aí, né? Acho que temos que disputar questões como uma política monetária, por exemplo, que tenha compromisso com o pleno emprego. Precisamos disputar uma previdência que se preocupe com indicadores como taxa de cobertura, pessoas que vão ter acesso à previdência, taxa de reposição, que é a comparação do teu benefício quando o primeiro aposentado, benefício de aposentadoria com o último da ativa, para garantir poder de compra. E aqui eu encerro então e passamos ao debate. Muito obrigado. Ele passou um pouquinho, mas foi 1 minuto e 23 segundos.